Olá, meus amores. Vamos dar início hoje a mais uma aula de história falando da ascensão do café, a importância que o café teve para o desenvolvimento do Brasil naquele período que a gente chamamos, de período imperial, naquela época de Dom João II, aliás, Dom Pedro II, Vamos ver a importância do café, em todo esse contexto histórico. Ao longo do século XIX, o café tornou-se o produto mais importante da economia brasileira, para você ter uma ideia, A gente falou do pau-brasil, falamos da cana-de-açúcar, do ouro, Mas nesse período, que as minas estavam se esgotando, nesse período em que as minas estavam acabando, o ouro estava diminuindo, o que é que entrou em questão? O café, um dos produtos mais consumidos na Europa e muito valorizado aqui no Brasil. Os barões de café eram as pessoas mais importantes, mais ricas, que existia na região naquele momento. Com o aumento do seu consumo nos Estados Unidos e na Europa, a exportação do café tornou-se muito lucrativa, principalmente para, não vamos dizer os brasileiros em si, mas para quem dominava essa produção aqui, Porque nessa época ainda existia também escravidão, pobreza e etc. Assim, esse produto passou a ser amplamente cultivado na atual região sudeste, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, e principalmente em São Paulo, A gente pode citar esse foco aqui de São Paulo, que foi um dos maiores produtores de café do Brasil. Rio de Janeiro, que era vizinho a ele, também não deixava por menos, Mas São Paulo foi o que teve mais ascensão. A modernização do Brasil, um Brasil mais moderno, mais evoluído, Graças, claro, à produção desse café que fazia com que o Brasil se desenvolvesse melhor e também a chegada, que a gente vai comentar agora sobre as estradas de ferro, os trens, que ajudavam muito no transporte do café que era plantado no interior, para sua exportação, como a gente pode dizer, para Europa e Estados Unidos naquela época, que era através dos navios, A modernização do Brasil. A riqueza obtida com a exportação do café causou diversas transformações na região sudeste do país, onde estava concentrada a maior parte dos cafezais. É por isso que até hoje, a região sudeste já começou esse desenvolvimento, é uma das regiões mais desenvolvidas ainda hoje no Brasil, graças ao seu passado histórico, todo esse contexto histórico que ela teve também, onde começou a se desenvolver melhor devido a vários fatores, produção de ouro, café e etc. Vamos entender como é que acontecia esse transporte, de todo esse café para ser exportado. Até meados do século XIX, o transporte de grande parte do café era feito ao lombo de mulas. Entretanto, a expansão das lavouras cafeeiras para o interior do estado de São Paulo tornou muito grande a distância entre as fazendas de café e os portos para exportação, aquilo que eu falei para vocês, geralmente o café era plantado mais no interior, então para chegar até a parte dos portos da praia, uma distância bem elevada. E essa produção cada vez se expandia mais para dentro do interior, e não para perto dos portos. Cada vez ela crescia mais para dentro, entendeu? Expandindo, essa plantação, mas ao mesmo tempo dificultando mais ainda o seu transporte, Então, o que resolver-se? O que fazer? Assim, para escoar a produção, foram construídas diversas ferrovias, diversas estradas de ferro, como nós estamos vendo aqui do lado, vocês podem observar, essa ponte, essa ferrovia feita aqui, que servia bastante para o escoamento do café do interior para os portos de São Paulo. Agora podemos ver com mais nitidez, a gravura que eu tinha falado para vocês, que foi feita em 1868, intitulada, o Viaduto da Serra, que representa uma das primeiras ferrovias do Brasil, ligando as cidades de São Paulo e de Santos, como nós podemos observar ela aqui. Bem, aqui nesse mapa, a expansão das ferrovias em São Paulo do século XIX, nós podemos observar toda a parte de São Paulo. Vocês podem observar aqui que a maior parte dela vinha do interior, Mas a gente está vendo lá de dentro para o Porto de Santos, para fora, como nós podemos ver aqui.
todo esse trajeto de estradas de ferro, ó, essa parte, toda a parte do interior de São Paulo, certo? Todas ligadas, ó, até daqui também, todas ligadas aonde? Para o Porto de Santos, por onde era escoado o café. Essas estradas aqui, a gente vai ver que ela vai pegar a parte de São Paulo, mas também ela vem do Rio de Janeiro, onde era também um dos produtores, né, de café daquela época. Mas todo o material vinha para São Paulo para ser exportado no Porto de Santos. Por isso foram criadas as estradas de ferro, para facilitar esse transporte, porque a distância era muito longa, né? Por ter uma distância muito longa, né, foram criadas as estradas de ferro porque ela trazia grandes quantidades num tempo mais hábil, né, mais rápido. E isso tornou-se, né, maior ainda o desenvolvimento do estado de São Paulo, graças ao café, às ferrovias e tudo. Porque futuramente as ferrovias não ficaram servindo somente para o transporte de café, e de várias outras coisas, produtos e também de pessoas. Crescimento e urbanização, né? O lucro gerado pelas exportações de café, como eu tinha falado anteriormente para vocês, impulsionou também a urbanização do Brasil. A instalação de ferrovias proporcionou a criação de diversas cidades próximo às suas estações, né, naquela época. Isso foi crescendo mais ainda e ampliando as cidades. Nas cidades que já existiam a chegada da ferrovia, acelerou também o seu crescimento e seu desenvolvimento. O desenvolvimento dessas cidades proporcionou a implantação de diversos serviços públicos, como água e esgoto, iluminação a gás e transporte urbano, pela própria ferrovia também, claro. Não só, né, por outros meios, mas a própria ferrovia também. Vamos ler o texto a seguir para a gente entender melhor como isso aconteceu. De fato, a chegada da estrada de ferro construída em um marco importante, tanto para a cidade mais antiga, né, aquelas cidades mais antigas, quanto para as vilas recém-fundadas da época. Essas vilas recém-fundadas na frentes pioneiras de produção de café. A estação logo se tornava um ponto movimentado, né, de fluxo de pessoas entrando e saindo, exigindo melhorias de acesso e uma infraestrutura de hotéis, armazéns e lojas capazes de abrigar as mercadorias e atender também aqueles que chegavam, partiam ou simplesmente iam ver o trem. A prosperidade proveniente do café atraía novos moradores, funcionários públicos, empregados das ferrovias, profissionais, liberais, negociantes, artesãos, além dos fazendeiros e suas famílias, que, graças à facilidade dos transportes, puderam residir longe de suas propriedades. Ou seja, as pessoas antigamente tinham essa dificuldade de morar longe de onde trabalhava, né, das suas fazendas, etc e tal. Então muitos fazendeiros de café, né, com essa melhoria do transporte, ele tinha, claro, a sua casa, a fazenda de café, mas moravam na cidade, moravam ali próximo ao litoral, pois essa facilidade do transporte já ajudava, né, essa mudança de hábito, porque antigamente todos os fazendeiros moravam na sua própria fazenda, e alguns deles, né, preferiram depois, né, com esse transporte mais facilitado das ferrovias e tudo, né, ele poderia se deslocar facilmente da sua fazenda de café para morar em outro lugar, que foi o caso que estava acontecendo naquele momento de exceção, né, do café, do crescimento. Isso gerou um melhor desenvolvimento, porque as cidades cresceram mais, as cidades se desenvolveram mais, vieram melhorias de infraestruturas e etc. Graças ao café, também às ferrovias, né? Aqui, Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, em 1902. Irreconhecível, né, pessoal? Hoje em dia você vai tirar uma foto da Avenida Paulista, você vê a diferença, né, da Avenida Paulista de antes para a Avenida Paulista de agora. Olha só essa foto aí que mostra a Avenida Paulista em 1902, né? Sem muitos prédios, com mais casas, né? Aqui você pode observar, né, a avenida rodeada de árvores, né? Nós estamos vendo aqui toda urbanizada, de árvores, casas, né? Uma mais distante das outras, e assim vai. Se você observar hoje, é totalmente diferente. Os trabalhadores escravizados e o café. Que relação tinham esses trabalhadores escravizados, os negros no caso, com o café, né? Ou seja, foi a principal mão de obra
cafeeira daquela época foi os escravos, né? O cultivo do café era realizado em grandes fazendas, principalmente por africanos escravizados. Após uma forte pressão da Inglaterra naquela época, né, que a Inglaterra estava querendo acabar com a escravidão no mundo, e a gente vai ver o porquê, né? Ninguém é bonzinho sem ter segundos interesses, né? Em 1850 foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz aqui no Brasil. Já existiam movimentos abolicionistas naquela época que lutavam pela liberdade dos escravos. E com o apoio da Inglaterra e algumas medidas que a Inglaterra estava tomando, né, criaram a Lei Eusébio de Queiroz aqui no Brasil, que proibiu o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil. Ou seja, estava determinantemente proibido a entrada de navios negreiros nos portos brasileiros. Mas sabemos nós que tudo tem aquele jeitinho, né? Existiam os tráficos de escravos naquela época, né? Que as pessoas pegavam, né, escondido no meio das matas e traficavam os escravos para venderem por um preço até maior, porque estavam arriscando, né? Se pegassem eram presos, né? E por isso o preço dos escravos até aumentou nesse período, né, de proibição da Lei Eusébio de Queiroz, porque se tornava mais perigoso. Mas ainda existia, né, o contrabando de escravos, como a gente pode dizer. Alguns anos depois, em 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que concedeu liberdade a todos os filhos de mães escravas nascidas a partir daquela data. Ou seja, todas as escravas, antigamente, antes dessa lei, né, as escravas que tinham relacionamento, né, com os escravos e tinham filhos, aquele filho dela já se tornava escravo automaticamente e dono, né, do mesmo senhor que era dono dela, né? Quer dizer, a coitada da criança nascia já escrava. E a partir dessa lei do ventre livre, que foi aprovada também, né, uma das leis, a partir daquele momento a criança nascia livre, né? Claro que não era bem essa liberdade, ele ficava na fazenda, aquela coisa toda, e ganhava sua liberdade na faixa com seus 10 ou 12 anos mais ou menos, né? Mas era livre, né? Pelo menos nascia livre e não teria que viver toda a sua vida e morrer escravo, como muitos aconteceram, né? Aconteceram isso com muitas pessoas. Para continuar utilizando pessoas escravizadas em suas fazendas, os cafeicultores passaram a comprá-los em regiões do nosso país, principalmente do Nordeste brasileiro, que tinha muitos escravos, mas devido à falta d'água, devido à seca e etc., né, faltava trabalho às vezes para esses escravos, e muitos fazendeiros daqui do Nordeste venderam esses escravos por um preço até bem em conta, bem legal, né, bem bom para eles, venderam esses escravos para trabalharem nas fazendas de café da região Sudeste. Entretanto, diante da dificuldade cada vez maior de fazer uso da mão de obra escravizada, alguns fazendeiros encontraram outras soluções, ou seja, estimularam a vinda de imigrantes para cá. Mas vamos pensar um pouco, por que não contratar a própria mão de obra escrava? Né, que o escravo se tornaria uma mão de obra mais, ele se interessaria mais, ele se esforçaria mais, trabalharia mais e já estava dentro daquele contexto de produção do café, né? Mas aí preferiram, né, como a expansão do café estava grande, o lucro estava grande, preferiram contratar, mandar chamar, né, a vinda, no caso de imigrantes, para trabalharem nas fazendas de café. Mas nem todos, né, vale ressaltar, nem todos que vieram para cá, os imigrantes, foram para as fazendas de café, tá bom? Vamos lá. Assim, em muitas fazendas, pouco a pouco, os trabalhadores livres foram substituindo os trabalhadores escravizados, né, nas lavouras de café. Pouco a pouco foi havendo essa substituição. Nessa foto podemos observar, né, escravos na colheita de café, fotografia de Merck Ferrez, tirado, né, no Vale do Paraíba, no estado do Rio de Janeiro. O Vale do Paraíba era uma região, pessoal, para quem não sabe ainda, era uma região que ficava entre o estado do Rio de Janeiro e de São Paulo. Era uma das regiões de maior produção de café daquela época, né? O Vale do Paraíba, que ficava entre Rio de Janeiro e São Paulo. E aqui nessa foto a gente está vendo, né, uma foto, né, de escravos trabalhando na fazenda de café. Agora vamos observar quais eram os interesses realmente dos ingleses naquela época, né, pelo fim da escravidão. Será que era mesmo com pena, com dó, vendo a injustiça que era feita com os escravos? Acredito que não. Os interesses da Inglaterra eram interesses lucrativos.
Vamos observar um pouco. No século XIX, a Inglaterra era um país industrializado que procurava ampliar o mercado consumidor para os seus produtos, ou seja, um país ele só cresce quando tem outras pessoas para consumir o que ele produz. E aí sim ele vai crescer economicamente, se não for, não cresce. Assim, então, os ingleses passaram a pressionar outros países a substituírem o trabalho escravizado pelo assalariado. Por quê? Com o trabalho assalariado, as pessoas iriam ganhar dinheiro. Ganhando dinheiro, teriam condições de comprar os produtos industrializados produzidos pelos ingleses. Com essa medida, eles esperavam que mais pessoas tivessem condições de comprar os seus produtos. Movimento abolicionista aqui no Brasil, né? Aquelas leis que a gente tinha falado anteriormente, muitas delas aconteceram graças a toda essa parte dos movimentos abolicionistas criados aqui no Brasil. Desde a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz em 1850, o debate sobre o fim da escravidão tornou-se cada vez mais frequente entre as populações brasileiras daquela época, né? As pessoas elas lutavam mais, elas pediam mais pelo fim da escravidão. Pessoas brancas mesmo, né? Pessoas influentes naquela época, alguns deles, e também escravos negros livres que lutavam pelo fim da escravidão. Eram os conhecidos como abolicionistas. Ao longo dos anos, pessoas de diversos grupos sociais, como, olha só, escritores, advogados, jornalistas e políticos, passaram a defender a abolição da escravidão. Aos poucos, foi se organizando um movimento abolicionista que se reuniu, né, e que uniu, no caso, a luta dos escravos, a luta pelo direito da liberdade dos escravos. Esse era o intuito, esse era o objetivo desse movimento abolicionista. No dia 13 de maio de 1888, finalmente, o governo brasileiro aprovou a Lei Áurea, que colocou fim na escravidão do Brasil. Né? Quando a gente fala de governo brasileiro, pessoal, é bom a gente saber que isso aí ainda não era ainda no regime presidencialista. A gente ainda estava ainda no imperialista. E quem estava no governo era Dom Pedro II, nesse exato momento aí da criação da Lei Áurea. Lei essa, né, assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Tá? É bom fixar aí para vocês entenderem como é que aconteceu. Quem assinou essa lei foi a princesa Isabel. E isso também até acelerou também, tá, o processo que a gente pode falar, processo da proclamação da República, né, que já estava bem avançado naquele período, né? Então, com a assinatura da Lei Áurea, muitos fazendeiros de café, que era bastante influente economicamente e politicamente, né, não gostaram dessa ideia, não gostaram de perder os seus escravos, né, porque estavam perdendo mão de obra barata, de graça, né, e muita, né, porque tinha muitos escravos. Então deixaram de apoiar Dom Pedro II, né, para apoiar o regime republicano na época lá, né, que houve a proclamação da República. É bom a gente também citar esse fator que ajudou bastante nesse período. O movimento abolicionista tornou-se irresistível nas áreas cafeeiras, onde quase 2/3 da população escrava estava concentrada. Ou seja, a maior parte dos escravos estavam concentrados nas fazendas de café. Com uma nova consciência de si mesmo e encontrando apoio em segmentos da população que simpatizavam com as causas abolicionistas, grandes números de escravos fugiram das fazendas. A escravidão tornou-se uma instituição desmoralizada naquela época, devido às facilidades de fuga, apoio dos movimentos abolicionistas e etc. As leis, né, que cada vez mais eram criadas a favor da libertação dos escravos, né, aos poucos foram galgando essa liberdade. Quase sem ninguém se opunha à ideia de abolição, ou seja, quase ninguém, né, se opunhava naquela época à ideia da abolição, ou seja, eram contra. Embora alguns reivindicassem, né, que os fazendeiros deviam ser indenizados pela perda de seus escravos. Ou seja, se eles pagaram tão caro, eles deveriam ganhar também uma indenização pela perda dos seus escravos, pela liberdade de cada um deles. O único grupo que
resistiu até o último minuto foi o dos representantes dos fazendeiros das antigas áreas cafeeiras. Claro e óbvio que na época os fazendeiros de café, além de terem bastante dinheiro para irem contra esse movimento, né, eram também os mais prejudicados, como nós podemos observar na figura aqui embaixo, né? Charge, que representava escravos fugindo de uma fazenda, produzida por Ângelo Agostini em 1877, né? Como vocês podem observar aí, os escravos fugindo, né? E os fazendeiros puxando, né? Os coronéis puxando eles de volta, né? Nessa época aí. Com essa imagem que nós estamos vendo, a gente encerra a nossa aula de hoje, né? Mostrando para vocês, né? Toda a ascensão do café, a importância do café, né? No desenvolvimento, né, de muitas cidades do estado de São Paulo e muitas cidades do Brasil também, né, e também a importância das ferrovias e, claro, principalmente dos escravos, né, que eram a mão de obra, a principal mão de obra nas fazendas de café, eram os escravos, e até a sua liberdade, né, que isso mexeu muito com o bolso dos grandes fazendeiros, né, dos grandes barões de café. Tá? Até a próxima aula, gente. Um abraço a todos.